inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos. Muito boa noite. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Deus é glorificado por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa para nós e por que não, por tudo aquilo que Ele já fez e por que Ele tem feito em você e através de você. Amém? Vamos colocar de pé. Pai amado, em nome de Jesus, queremos Te adorar, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, que tem sido assim obra da Tua mão de forma extraordinária. Nós podemos testemunhar por horas a fio, Senhor, dizendo as maravilhas que o Senhor tem feito em cada um de nós, no nosso coração, na nossa alma, no nosso viver diário, e até mesmo através dos problemas que temos enfrentado. O Senhor tem se mostrado fiel. Oh Deus, como é bom poder Te servir, meu Pai. Por isso nessa noite nós queremos Te adorar. Queremos fazer isso na beleza da Tua santidade, meu Deus. Purifica o nosso coração de toda maldade. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados e ajuda-nos a viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala ao nosso coração, papai, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Meio aos muitos problemas, meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar. Sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no Seu grande
muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam pra mim. Às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar. Sei que meu Deus logo pela manhã para novamente eu só brilhar e encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bênção. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que uma voz mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante da tua presença, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações aquilo que é da tua vontade, Senhor. Que teu Espírito Santo possa nos dar força, Senhor. E que nós possamos entender que o Senhor, só o Senhor é Deus. E que tudo que o Senhor faz, ó Pai, é perfeito, ó Senhor. Que nós possamos colocar a nossa vida em tuas mãos, ó Deus. E que nós possamos entender e louvar ao Senhor e bendizer o teu nome, ó Pai, em espírito e em verdade, Senhor. Que teu Espírito Santo possa nos dar força, ó Pai. Que a nossa caminhada possa ser tranquila, Senhor, mesmo na tribulação, porque nós temos a paz do Senhor conosco. Que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, nos dar entendimento, que nós possamos falar com a nossa família, Senhor. Que nós possamos ser, ó Pai, a Bíblia que o mundo lê, Senhor.
Que nós possamos ser exemplos do Senhor, que nós possamos ser, ó Pai, instrumentos e ferramentas do Senhor, para levar a Tua palavra, ó Pai. Que Teu Espírito Santo possa falar com cada coração, que nós possamos ser cheios, transformados, renovados, Senhor. Renova nossas forças, ó Pai, renova as nossas forças, Senhor. E que nós, como instrumentos do Senhor, possamos marchar como exército do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, transforma o nosso coração, ó Pai, de dentro para fora, Senhor. E que nós possamos ser moldados e transformados pelo Senhor. Que nós possamos ser moldados, ó Pai, a viver uma vida como a vontade do Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa nos dar entendimento, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar entendimento nos dias maus. Que o Senhor possa nos dar entendimento nos dias bons. Para que nós possamos louvar e engrandecer o Teu nome em todos os momentos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos entender que o Senhor é Deus. E que o Senhor nos amou primeiro, ó Pai. Nos capacitando a amar, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala nosso coração. Restaura a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Tu és o nosso Deus, Pai. Aleluia. Amém. Amém, irmãos. Podem assentar-se, por gentileza. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos e oferta. Em nome de Jesus. Pedindo a tua bênção. Que o Espírito Santo venha nos tocar esse momento de ofertar e dizimar. Inclusive a palavra fala que nós devemos ofertar com alegria, né? E trazer seus dízimos com alegria na casa do Senhor. Aqui em Mateus 5, 23 fala assim: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Amém? Assim Deus se agrada em nome de Jesus. Vamos orar para os ofertantes, para os dizimistas. Vamos orar para todos nós em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, Pai maravilhoso, estamos aqui na Tua presença, Papai. Já Te louvamos, Te adoramos, Senhor. Agora é a hora, Papai, de dizimar e ofertar. Abençoa, meu Pai, os irmãos que vão ofertar e dizimar, Senhor. Abençoa também aqueles que não podem dizimar hoje, Senhor. E aqueles que não puderam vir até aqui hoje, Papai. Que o Senhor visita nos lares. Visita os que estão desempregados. Visita os que estão doentes, Senhor. Em nome de Jesus, fale conosco através da Tua palavra. Estamos aqui para ouvir e aprender da Tua palavra. Nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses. Desculpa, irmãos, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Está perto, está ali do lado. Um texto de Efésios na cabeça. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos ler os versos de 14 a 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler 14 a 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Amém. Graças a Deus pela Tua palavra, meu Pai. Graças ao Senhor por essa oportunidade de ouro maravilhosa que temos de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Fala conosco, Papai. Que essa palavra encontre morada no nosso coração. Que nós sejamos desafiados a viver a Tua santidade, a caminhar segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É chegado o tempo de definições. Todo ano, quando nós chegamos aqui, mês de dezembro, automaticamente nós começamos a como que fazer uma reavaliação. Não sei se você tem o hábito de fazer isso, ou se você faz isso, mesmo sem o hábito. Às vezes é como que automaticamente, você chegou a dezembro, você já começa a pensar, poxa, janeiro está ali, tira o retorno. Janeiro está ali, mas o outro janeiro está lá. E aí nós começamos a pensar, o que foi que eu fiz em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, passa rápido demais a conta, não é? E quando nós chegamos nesse momento assim que esse ano especificamente está um pouco mais colorido, né? Os outros anos o ano passado especialmente foi bem cinza, foi tenso, mas este ano está um pouquinho mais colorido e aquela coisa toda, e dezembro é o mês da esperança, aleluia. Eu acho que todo dia é o dia da esperança, não é? Todo dia é o dia de Cristo. Janeiro é o mês da esperança para nós que cremos em Cristo Jesus, aleluia. Jesus não voltou em novembro, quem sabe ele volta em dezembro, glória a Deus. Então é o mês da esperança. Janeiro também, quem sabe ele volta em janeiro, aleluia. Então a gente vai seguindo nessa esperança. Para nós que cremos em Cristo, não há de haver um dia, diz assim, o sábado é o dia santo, não, o domingo é o dia santo. Para nós que cremos, irmão, todo dia é dia santo, todo dia, glória a Deus, todo dia é dia de exercer a santidade, de viver nessa expectativa da volta de Jesus. Nós estamos chegando já no final do ano de 2021, o último mês, as últimas semanas, os últimos dias deste ano, até nós chegarmos aos últimos momentos, os últimos instantes, que vão ficar na memória. Muitas coisas vão ficar na memória, muitas coisas passou de largo, nós queremos que vá embora, e essa é a hora que nós começamos a avaliar se aquilo que nós vivemos foi produtivo, proveitoso.
algo digno de ser compartilhado. O que você fez até aqui que você, desse ano, você diga assim, não, isso vale a pena ser compartilhado, isso é bom. Isso foi algo que Deus me inspirou, eu fiz, e deu certo, e a gente começa a refletir sobre essas coisas. Mas um ano difícil de ser vivido. Qual o ano que foi fácil? Se você tem uma boa memória, você vai lembrar que antes dos 10 anos, o final do ano demorava uma eternidade para chegar. Principalmente no meu caso, não sei se você é assim, meu e da Selma também, de algumas pessoas, que o aniversário é no final do ano. Você vê todo mundo ganha presente, e a gente vai ficando. Só no final, demorava uma eternidade para chegar. Hoje em dia, assim, janeiro, de repente, já chegou o final do ano, e a coisa é muito rápida. A idade vai fazendo isso conosco, não é o tempo que acelerou. É o nosso tempo que passou, a nossa do DNA, data de nascimento antiga, começa a ficar um pouco mais em evidência. Não se engane, todos os outros anos tiveram uma dose de erros e de acerto. Todos os outros. Você olhar para trás com honestidade, você vai ver que teve ano que você fez um pouquinho mais de bobagem, teve ano que você fez um pouquinho menos de bobagem, mas todo ano você fez coisas boas e fez coisas não muito boas. Nós temos isso gravado na nossa história. O tempo que nós já vivemos, que nós já contabilizamos, passou, não volta mais. Ele serve como um relato, um relatório, uma história daquilo que nós vivemos, mas já passou. O importante, eu diria, o essencial é o que eu vou fazer daqui para diante, quais decisões eu vou tomar daqui para diante. Mas o que isso significa? Qual é o peso disso para a nossa vida hoje? Qual é a aplicabilidade disso nos nossos dias de hoje? Paulo, ele está escrevendo para a galera lá de Corinto, para a igreja de Corinto, e pensa numa igreja que dá dor de cabeça, é a igreja de Corinto. Ou igreja, eu costumo dizer que naquele tempo os corintianos já davam trabalho, não é? Então, assim, a igreja de Corinto está dando trabalhando para o Paulo, ele já escreve uma carta, e ele agora tem que escrever outra. Ele repete algumas coisas, mas ele dá mais ênfase em outras, e nessa carta aqui, é interessante que essa igreja de Corinto, é a igreja que tinha todos os dons. Todos os dons estão representados dentro da igreja de Corinto, e era uma igreja problemática demais da conta. E Paulo insiste em falar, insiste em fazer. Quando ele escreve essa carta aqui, Paulo, ele vai declarar algumas coisas muito interessantes, que Jesus é o único no seu ministério. Jesus é o único assunto do ministério de Paulo, dos efeitos e das finalidades das aflições. Paulo vai dizer, eu sei passar por aflições, e ele vai narrar isso ao povo de Corinto, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, elas são contrapostas, elas são opostas entre si, e Paulo vai falar também sobre isso. Paulo vai falar do ministério da reconciliação, da dedicação dele no ministério, da exortação à santidade, é uma coisa muito recorrente na carta de Paulo, da alegria de receber Tito, de escrever a primeira epístola, e ela vai se tornar, junto com os escritos de Paulo, um tratado teológico que direciona a igreja de Jesus até os dias de hoje. Paulo fala sobre dízimos e ofertas, fidelidade e generosidade. Ele vai citar isso nessa carta. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Algumas pessoas estavam desconfiando de Paulo. Mas você não estava junto com ele, então foi o Senhor Jesus quem me chamou. E aí nós temos uma ideia muito equivocada, devido a recente uso dessa palavra apóstolo. É um adjetivo muito interessante. Eu quero definir a teologia da nossa igreja, os moldes da nossa igreja, uma igreja apostólica, uma igreja bíblica e uma igreja que profetiza. Apostólico é enviado. Se a igreja tivesse usado desde o início, ao invés de usar a nomenclatura evangelista ou missionário, e usado apóstolo, estaria coberta de razão. Agora, o conceito de apóstolo hoje em dia é para alguns que acham que pastor não serve mais,
já ficou um nível abaixo, então tem que ser um nível acima. Mas não é isso que diz a palavra de Deus, nem o significado da palavra. Para os de hoje, apóstolo é aquele que usa um anel no dedo, grosso, carrão, roupa fina. Não é o que Paulo diz, não é o que os apóstolos foram, não é o que a Bíblia diz sobre apóstolo, o enviado, aquele que vai levar a boa nova do Evangelho, aquele que vai fazer a missão de levar a boa nova do Evangelho, aquele que vai evangelizar, apóstolo. É muito mais ênfase no que faz, a Bíblia fala acerca do título apóstolo do que eles estão dizendo hoje em dia. Paulo também fala dos falsos profetas, ele fala da visão celestial e fala do espinho na carne. Todos esses assuntos aí você vai achar do capítulo 3 até o final da carta de Paulo aos Coríntios, dessa segunda carta. Versículo 14, ele diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Se nós olharmos somente para essa vida terrena, nós somos os mais miseráveis de todos. Quando nós olhamos só para o nosso aqui e agora, aquilo que nós dizemos que é uma visão efêmera da vida, o efêmero é que é de agora, é desse instante, não é de ontem, não é de amanhã, mas é do agora. Por exemplo, Paulo vai dizer assim, que os ímpios dizem, comamos e bebamos, que amanhã certamente morreremos. Isso é uma visão efêmera da vida. Eu quero aproveitar minha vida agora, antes que eu morra, então eu tenho que fazer tudo que eu quero fazer. Essa visão não é a visão de Cristo. E se nós pensarmos só nesta vida, nós nos tornamos muito miseráveis. Ser de Cristo implica em ter uma cidadania celestial. Nós somos de Cristo, nós somos de Jesus, nós somos o povo de Deus, o Israel de Deus, não o Israel político. Nós temos essa identidade com Cristo. Cristo é a marca em nós. Cristo é a marca. Quando Deus olha para nós, por causa do pecado, Deus não pode olhar para nós, por causa do pecado. Agora, quando Cristo está em nós, Deus então pode olhar para nós. Deus pode contemplar. E como é que eu sei que Cristo está em nós? Espírito Santo. O Espírito Santo habita naquele que é de Cristo. Então nós temos uma marca, nós temos uma identidade. E essa marca de Cristo é ter uma percepção de vitória enquanto estamos aqui. Essa é uma característica. Você é de Cristo? Amém, aleluia. Como é que você sabe? Eu tenho uma percepção de vitória. Isso não significa que você vai ganhar todas as batalhas. Isso não significa que você nunca vai perder. Isso não significa que você nunca será derrotado aqui nesta vida. A vitória de que Paulo fala, a vitória que o cristão tem, que nós temos em Cristo Jesus, é sobre a morte. A morte não pode nos deter, a morte não pode nos impedir de chegar ao céu em Cristo Jesus, a morte não pode tirar de nós a nossa salvação, aleluia, amém, irmão? Essa é a nossa vitória. Então nós temos essa convicção, e se isso não fosse verdade, Jesus não teria dito, no mundo tereis aflições. Ele fala no plural ainda, que vem e as coisas vão acontecendo, as situações vão chegando até nós, nós estamos vulneráveis diante de algumas situações, estamos fortalecidos diante de outras, estamos vulneráveis diante de alguns embates da vida, estamos fortalecidos diante de outras, mas a vitória que nós temos é sobre o pecado, é sobre a morte, é sobre as circunstâncias, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele, Jesus, voltará para nos resgatar e nos levar para junto dEle por toda a eternidade. É por nosso intermédio, eu e você que cremos, que Cristo exala essa fragrância do seu conhecimento. É uma coisa intrigante de você pensar. Exalar é você levar o perfume, a mesma fragrância. Você já passou perto de alguém cheiroso?
cheiroso, cheiroso mesmo. Chega a arder o nariz, não é? Tem uns perfumes que são fortes pra caramba. E aí você está passando, de repente passa alguém, a Gisele tem uma sensibilidade para essas coisas, né? Eu não tenho muito não. Mas às vezes a gente está andando assim, em algum lugar público, shopping, centro da cidade, de alguma coisa assim, passa aquelas donas assim com perfume, 10 metros de distância ela começa a sentir. Nossa, que cheiro forte. O quê? Cheio de quê? Eu não estou sentindo. Meu nariz é meio tosco assim para sentir as coisas. Mas quando chega perto é impossível não sentir aquela fragrância, não é? Aquele cheiro forte, aquilo que em alguns casos chega até a arder as narinas. O negócio é muito forte. É perceptível. Por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Cristo através de nós, por nosso intermédio, por meio de mim, por meio de você, por meio da igreja, Ele exala esta fragrância. E é interessante que Paulo está dizendo a fragrância do seu conhecimento. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus, não somos nós. Cristo exala através de nós a sua fragrância. Isso significa que nós refletimos Jesus, mesmo quando não sabemos que somos observados. Sabe o que é que você está andando em algum lugar e de repente uma pessoa, ela olha para você e sorri? Já aconteceu isso com você? Não? Com mascarinha está mais difícil, não é? Mas os olhos entregam a gente. A pessoa olha para você e sorri. Você já conversou com alguém que você nunca viu na vida? Tem um bate-papo assim, né? E aí você começa a conversar e tal, com uma facilidade, e você não entende por quê. A pessoa também é de Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Há aquela identidade. E essa identidade ela é muito interessante. Eu já viajei para alguns lugares, e quando eu vou para algum lugar onde eu não sou muito conhecido, eu não faço questão de ser chamado de pastor. Qual é o seu nome? Alexandre. Pastor não está no RG. Então eu falo meu nome. Falo meu nome e as pessoas começam a conversar, começam a dialogar e de repente a conversa flui. A conversa flui porque esse perfume está sendo exalado. Agora eu estou falando de uma condição onde você está falando com quem é da mesma fé, talvez não da mesma igreja, da mesma placa estatutária, mas da mesma fé, dividimos o mesmo Cristo, somos filhos do mesmo Pai, aleluia. Enquanto você está conversando com alguém, há um terceiro observador, alguém que não te conhece, olha para você e diz assim, meu Deus, você tem alguma coisa estranha, é ou não? Tem uns que dizem assim, você tem uma energia, eu não era assim, mas quando eu aceitei Jesus, Jesus me fez assim, quer Jesus também? E as pessoas olham para você e começam a ter essa percepção dessa fragrância do conhecimento. Mas o que eu achei mais maravilhoso nesse texto, que conhecimento no grego é relacionamento. Você fala do seu relacionamento de Jesus quando alguém entra na conversa ou pergunta ou se dispõe a ouvi-lo falar. Então você fala do seu relacionamento com Jesus. Paulo está falando do conhecimento de Cristo. Jesus está falando do relacionamento dele com você. Conseguiu entender ou não? Quando as pessoas olham para você, essa fragrância que exala, Jesus está dizendo assim, eu conheço você. Eu conheço aquele ali, Eu conheço aquela dona ali. Eu conheço aquela moça. Eu tenho um relacionamento com este povo. Eu tenho. Agora Jesus está dizendo para quem? Para quem é, para o ímpio que está observando. Para a pessoa que não se arrependeu ainda e está olhando para você e você não sabe que a pessoa está olhando, ela olha e tem essa impressão. Jesus está dizendo assim, eu conheço aquele fulano, eu conheço aquela fulana, eu conheço essa pessoa. De uma maneira que nós não sabemos entender, a pessoa tem essa percepção. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Versículo 15 diz assim, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Este é o ministério de Jesus em nós. O ministério de Jesus em nós. Que o amor de Deus cresça e que Cristo seja revelado momento após momento. Porque para Deus nós somos o aroma de Cristo. Por que para Deus nós somos o aroma de Cristo? Qual a finalidade disso? Da onde isso vem?
O aroma, ele está conectado a cheiro suave e agradável, ao prazer que gera em nós quando nós sentimos o cheiro suave e refrescante de uma fragrância. É interessante que Deus quer que a sua vida seja transformada intensamente, para que você seja de fato um aroma de Cristo aonde você estiver. Você sabia que o nosso cérebro, ele tem a capacidade de, através do olfato, da nossa capacidade olfativa, identificar imagens, cenários inteiros? Você já deve ter passado por essa situação. Você sentiu um cheiro, e de repente aquele cheiro arremeteu você para uma experiência. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu já andei muito no meio do mato, já andei muito no meio de vaca, em sítio, essas coisas. Eu sempre gostei dessas coisas. E quando chove, aquela chuva de verão assim, que você está perto de onde tem terra, vem aquele cheirinho de terra molhada. Já sentiu aquilo? Automaticamente me vem à mente aquela imagem do pasto, né, do mangueirão. Quem conhece roça sabe o que é mangueirão, né? O mangueirão que divide o pasto do trilho, e aí você lembra do chiqueiro de porco, você lembra das vacas, você lembra do leite, do calor do leite, tudo por causa de um cheiro. Tudo por causa de um cheiro. E aquilo traz à memória todas essas coisas. O que Deus quer fazer através de você, com esse relacionamento intenso, com essa intensidade toda, com esse desenvolvimento na vida cristã, é que quando as pessoas olharem para você, elas tenham esse sentimento, esse desejo de se arrepender. Eu me lembro do testemunho de Charles Finney, da biografia de Charles Finney. Charles Finney é um homem advogado, que ele compra a Bíblia para ler sobre leis. E quando ele começa a ler a Bíblia, ele se converte. E tem uma experiência muito interessante com o Espírito Santo. E muito intensa. Tão intensa que quando ele entrava nos estabelecimentos, as pessoas começavam a chorar pedindo perdão pelos pecados. Quando ele entrava no estabelecimento. Imagina a situação, você entrar num supermercado, numa farmácia, ou qualquer outro lugar, e de repente alguém começar a chorar, sentindo arrependimento. Sabe o que significa isso? Perfume de Cristo, aroma da fragrância de Cristo, é exalar esse perfume que não tem cheiro. Qual é o cheiro do Espírito Santo? Não tem um cheiro, é ou não é? Mas ele tem o aroma de Cristo. O aroma de Cristo. E quando esse aroma de Cristo, ele vai traspassar essa barreira, começa então a trazer à memória algo que, sim, eu preciso de Deus, eu não sei porquê, mas eu preciso de Deus. Moço, me fala de Deus, por favor. E então você começa a falar do amor de Cristo, do amor de Jesus. O amor de Deus é coisa assim impressionante. O cheiro da memória nos faz olhar para onde nós não estávamos atentando. Agora preste atenção, o versículo 16 diz assim: para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Curiosamente, qual é o cheiro da morte? Qual é o cheiro da morte? Nós sabemos o cheiro que lembra a morte. Enquanto eu vinha para cá, os vidros do carro estavam abertos, você já deve ter vivido essa experiência. Passei por um determinado lugar que tem um bicho morto em algum canto ali. Por quê? Você sente o cheiro, o fedor, não é cheiro, né? O fedor. Você sente aquele cheiro esquisito de animal em estado de putrefação. Nós não sabemos qual é o cheiro da morte, mas nós identificamos que há morte aonde a morte passou. Da mesma forma, nós não sabemos qual é o cheiro da vida. Qual é o aroma da vida? Nós não tem como saber. Não temos esse discernimento. Isso está além da nossa capacidade. Mas o que é que Paulo fala no final desse versículo 16? Mas quem está capacitado para tanto? Quem? Quem consegue perceber que isto é um dom de Deus?
É algo tão sutil, tão implícito, tão assim, intrincado assim na sua alma, na sua vida, que isso é um viver com Cristo. Não tem como você praticar cheiro, não tem como você fazer um exercício para chegar nesse nível que as pessoas, não, é só você viver a santidade. É só viver aquilo que diz a palavra de Deus, é só andar de acordo com a palavra de Deus, é só buscar uma vida de oração intensa, é só buscar um relacionamento mais intenso com Jesus a cada dia, e conforme você vai se aproximando de Deus a cada dia, se aproximando de Jesus, automaticamente, isso é uma coisa que sai de você, exala pelos seus poros, o amor de Deus, e quem é que Deus ama? Deus ama o pecador. É simples, a Bíblia é simples, nós que complicamos tudo. Jesus ama os pecadores. Então este dom de Deus, essa capacitação em Jesus Cristo para sermos fragrância que muda a vida. Você tem noção disso ou não? Fragrância que muda a vida. Entrar num estabelecimento, exalar um perfume de Cristo, a ponto de alguém pecador dizer assim: eu não sei porquê, mas está me dando um aperto no peito. Jesus amado, que trem doido é esse? Eu não consigo me conter. É Jesus tocando. É o amor de Deus que está tocando na sua vida. Olha, pela minha experiência, se você orar, esse negócio muda de angústia para alegria. Vamos orar. Bota uma alegria nesse coração aí. Vamos encher esse coração de esperança. Vamos encher essa sua visão de uma perspectiva de Deus, de uma perspectiva de céu, de um dinamismo de Cristo no seu coração, que você seja cheio do Espírito Santo, você seja moldado pelo Espírito Santo. E aí Deus então vai nos capacitando e nos dando graciosamente este dom da presença de Deus. Aleluia. Versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Lamentavelmente, nós temos visto nos nossos dias muitos que se autodenominam pastores, que na verdade são lobos devoradores, e que fazem atrocidades, coisas assim horrorosas. Eu via um pastor falar nas redes sociais que agora tem o profeta do Pix. Aí chega na casa do fulano, diz assim: olha, Deus me mandou falar uma coisa para você, te dar uma palavra. Então fala, irmão, faz um Pix para mim que eu te entrego. Isso é mercadologia. Estou fora desse negócio. Há um dito popular, isso não está na Bíblia. Há um dito popular que é assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Correto? Deus manda, o profeta obedece. Deus não diz para você cobrar. Deus manda você dizer: vai até fulano, diz isso para ele. E assim, isso já aconteceu muito poucas vezes comigo, muito poucas vezes. Mas de Deus ser muito claro, assim, ó, diga para fulano tal e tal coisa. Aí eu orei e disse assim: Deus, o senhor tem certeza? Como se Deus não fosse ter certeza, né? Deus, é do Senhor mesmo esse negócio? Isso é uma coisa da minha cabeça. Deus, eu posso ir lá e falar isso para o fulano. E aí a gente começa a fazer umas provas assim, por quê? Temor. E aí chegar para fulano e dizer assim: fulano, eu preciso dizer uma coisa para você. Deus me falou, e eu orei, e eu confirmei. Então você recebe isso e ora a respeito. E aí quando Deus confirmar, depois você fala para mim, só para tirar dúvida. Pensa num povo incrédulo, misericórdia. E aí, ó, Deus mandou falar para você isso, e a pessoa começar a chorar no mesmo momento. Você precisa de mais alguma certeza? Que é de Deus. Agora, como que eu posso ter coragem de cobrar para fazer um negócio desse? Jesus não cobrou nada para morrer por mim na cruz. Não foi de graça, foi pela graça. Mas quando ele morreu naquela cruz do Calvário, ele pensou em mim, pensou na minha vida. Como que não dá para entender que uma pessoa que usa de má fé para se aproveitar da fé das pessoas, se diz chamado por Deus, misericórdia. Isso é inconcebível.
mas são as coisas que têm acontecido ao longo da história, infelizmente. Ao contrário, diz a palavra de Deus, nós não negociamos, não negociamos, nós falamos com sinceridade. Ou você se rende aos pés de Jesus, ou você não é salvo. Você é salvo, você viva uma vida de santidade, ou você perde a sua salvação. Está com dúvida? João capítulo 1, versículo 13, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Então aí depois você dá uma estudada. Ao contrário, nós falamos com sinceridade, como homens, e aqui homens no sentido genérico, né, homens e mulheres, enviados por Deus. Deus chamou você, e Deus comissionou você. Ide, portanto, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar a todas essas coisas que vos tenho falado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos. Amém, irmão? O que você tem feito para, de fato, ser reconhecido como fragrância de Cristo? Como tem sido a sua vida no quesito assim de viver de acordo com a palavra de Deus, para que ao seu tempo, no tempo de Jesus, a palavra se manifeste através de você. E as pessoas que estão de olho em você, não se engane, tem mais gente olhando você do que você imagina. E as pessoas que estão de olho em você, olhem para você, dizem assim, ali está um referencial de vida. Olha, eu quero seguir o Deus que você segue. Alguém já disse isso para você? Tomara que alguém diga isso para você nessa semana, em nome de Jesus. Tomara que você tenha uma experiência onde as pessoas olhem para você e dizem assim, olha, eu estou arrependido de viver o que eu estou vivendo, o que eu faço? Esse é o famoso peixe que pula no barco, já viu não? Você está andando com o barco, de repente o peixe pula, esse é peixe fisgado, né? E ali naquele momento você conduz a pessoa a Jesus. Não existe glória maior na vida de um cristão do que você conduzir alguém aos pés de Cristo. Não existe maior reconhecimento que Deus de fato está na sua vida, quando você consegue conduzir uma pessoa aos pés de Jesus. Amém? Seja você fragrância de Cristo, o cheiro suave de alguém que te ama muito e quer ver outras pessoas se renderem aos pés de Jesus através de você. Amém, irmão? Bênção de Deus. Washington, por gentileza, você pode orar pela taça para nós? Vamos colocar de pé? Hoje eu acertei, irmão. A paz do Senhor, igreja. Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está, Senhor, essa taça, Senhor, com os pedidos de oração da Tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada pedido, a cada pessoa, a cada lar, a cada família, Senhor, trazendo, Senhor, salvação, cura, libertação, restauração de vidas, e que tudo, Deus, em nossas vidas, seja para glorificar, exaltar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bênção de Deus. Amados, dia 12 de dezembro, às 9 da manhã, domingo, nós teremos a nossa assembleia local. Tá? Assembleia local é onde nós vamos ter a apresentação dos relatórios dos departamentos, tá? Relatório da tesouraria, relatório do pastor, e teremos eleição para um complemento da junta. Então, é importante que você venha. Se você ainda não é membro arrolado, o membro é convocação. Para quem não é membro, gostaria de participar, você pode vir como visitante, não tem problema. Tá? Garanto que vai ter um cafezinho, é sempre divertido. Estará presidindo a nossa assembleia o reverendo Cristiano Gadelha, amigo e conhecido da igreja já. Tá? Então é um tempo de a gente, o ano passado nós não fizemos assembleia por conta da pandemia. Esse ano nós temos o privilégio, então, de ter a assembleia. Então, anote na sua agenda, a gente ainda vai avisar, tá? Os próximos domingos, dia 12 de dezembro, às 9 horas da manhã. Ok? Tem mais algum recado? Não, né? Bênção de Deus. Estenda as suas mãos assim. Pai amado, em nome de Jesus, te damos graça pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua presença e pela Tua palavra.
Leva-nos de volta para os nossos lares em segurança, nos dá um restante de noite abençoado, um restante de semana cheio da Tua presença e transforma o nosso coração, de maneira que a Tua fragrância se torne uma realidade constante em cada um de nós, na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre todos aqueles a quem você ama, desde agora e para sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, até logo mais em nome de Jesus.